Tipo, aqui em Show. Antônio deu tranquilo, ó, tipo, de boa e tal. Uhum. Aí eu rodei o solver a primeira vez e ficou assim. Aí quando eu rodo de novo, ele Hum. fica um gráfico muito estranho. Tá. Dá uma olhada na tua soma de erros aí, da tua função erro. Tu tá incluindo esse pessoal que tá a partir de 200? Como assim, professor? Clica aí no númerozinho da soma que tu tem. Embaixo de delta ln de φ. Isso. Tá todos? Tá todo mundo, né? Tem até mais Uhum. do que devia, né? Tem letrinha lá em cima. Ah, sim. Foi sem querer. Pronto. Ok. Certo. Onde é que tu tá? Tu tem um cálculo aí, mas tu não fez o cálculo de Antônio para as mesmas temperaturas, não, né? Não, professor, acho que só pegando aqui, ó. Que aqui em Antoinha eu botei o valor mínimo da lei lá, Ok. né? O mínimo. Tu tem a fórmula Qualquer um. fácil para poder calcular por Antônio aí, né? Tem, tô Então, aqui, ó. pega a fórmula de Antônio e calcula a pressão. Não, tu tinha que fazer o cálculo da temperatura para poder tu ter uma estimativa. O que que eu estou tentando te sugerir? Que você escolha como um chute inicial da sua temperatura, no caso, né, a temperatura que tu está fazendo o cálculo, como função variável para zerar a diferença de fugacidades, não é isso? Professor, foi porque eu estava observando aqui o Jantuíne, aí, tipo assim, eu já peguei um que eu já sabia a pressão, por exemplo, que foi de 200 graus. Para ser Uhum. 200 graus, teria que ficar esse 1,51 vezes 10 ao quadrado, né? Milímetros de Hg, e em cento e bar cinquenta e teria que um. ficar, enfim, e em bar teria que ficar esse valor, né? Teria que ficar 0,2. Ou seja, Certo. tipo, aí, tipo, aqui no 0,1 deu 160, entendeu? É normal você ter curvas que não são 100% iguais, tá? Eu só estou tentando ver se vocês estão com um chute inicial adequado para começar as interações. Ingrid, tu levantou a mão? Sim, professor. É porque Diga lá. aconteceu isso comigo no trabalho também. Teve uma hora em que a diferença entre os LNs de φ deram zero, e aí Uhum. a temperatura continuou com o chute inicial, né, que eu dei. É. Aí o que eu fiz igual ele pediu para fazer no vídeo. Eu selecionei as duas últimas temperaturas variáveis e puxei para baixo, né, para poder meio que seguir Entendi. o raciocínio das temperaturas. Aí depois fui lá na soma de novo e resolvi com o solver de novo. Aí ele deu Tenta uma fazer aí, ajeitada. Carol, para ver. Tá que a soma tá direitinho, tá selecionada e tal, eu também fiz isso. O mínimo é a soma, já tá aqui. A célula é a temperatura. Tá certo aí. Pode cancelar, Deu pode certo agora. cancelar a reprovação, professor. Não? Tá certo? Por quê? Eu E acho tá que tá. certo. Por quê? Dá uma olhada. Nossa Ó, as linha, temperaturas nossa estão linha de variando. tendência. Calma. Fala, Lucas. Lucas, tu ia falar alguma coisa? Não foi eu que falei, não, Calma professor. lá. Foi não? Tá. Então, tira essa linha de tendência que tu tá colocando aí, Eu não coloquei nenhuma nesse linha de gráfico. tendência, professor. Não, tu tem uma linha de tendência aí junto com esses pontos que tu tá. Não tem essa linha de tendência que tá seguindo aí, linkando uma com a outra, não? Clica aí em É cima só dos uma dados. linha de dispersão com linha mesmo. Tá, então manda rodar de novo o solver a partir desse segundo chute inicial que tu tem aí. Isso aqui desse jeito, né? Desse jeitinho, do jeito que tá. Vou botar para rodar. Dizer, professor.
Mas Tá a tudo soma Ok. diminuiu. Antes todo estava 10 a menos 8, foi para 10 a menos 10, eu acho, se não me engano. Ó, 10 a tava menos 10 a 19, menos aí 8. ficou zeradinho. Tá, eu tô achando esquisito, é esse gráfico, esse formato do gráfico que tu tá obtendo aí. Tu tem como colocar no mesmo gráfico os dados de Antoine junto com esse gráfico daí? Tem, só inserir aqui. Vai lá, adiciona aí os Quando, dados, então. quando eu fui fazer a primeira vez, porque eu refiz esse trabalho várias e várias vezes, por causa daquele erro que tava dando. Aí, quando eu refiz, deu exatamente esse gráfico. Igual, idêntico, idêntico, idêntico. Aí, quando eu fui fazer de novo, eu sinceramente não lembro o que eu fiz, que tava dando a mesma coisa, tava o desvio zero, aí eu Esse tentei gráfico fazer tortinho do jeito que tá. do jeito que tá. Só que aí eu acho que eu fiz a mesma coisa que eu tinha dito da temperatura Uhum. no desvio, como se fosse para dar aquela mesma sequência e tudo mais, aquela mesma ordenzinha. E eu acho que deu certo, mas eu não tenho certeza se foi isso que eu fiz, porque eu fiz tantas vezes esse trabalho Tranquilo. que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Carol, qual é a pressão crítica do teu componente? Pressão crítica, Peraí, pressão crítica 42,45 bar. 42, 45. Então, tá. Tu adicionou todos os dados da equação de Antoine. Qual é a faixa da pressão de Antoine que tu está usando? Eu tô achando que apareceu Do tão mínimo pouco ao ali no máximo. gráfico. Do E por que mínimo que ao naquele máximo. gráfico só foi um pedaço dela? Essa é uma Volta lá no ótima. gráfico que eu te pedi para fazer. Ó, porque a pressão aqui em bar, o máximo está sendo 2,1 em bar, né? Pois é, ao invés de tu colocar um passo tão pequeno de temperatura, coloca um passo maior. Tu tá de 165 até 760. Tu tem quantos dados experimentais aí? Tu tem quantas linhas? Linhas de temperatura. Só seleciona aí do 249 até o 164, que aí a gente sabe quantas linhas tem pelo Excel, ele conta pra gente. Isso, aí aqui no cantinho tu tem contagem, 59 linhas. Aí tu faz a conta, então, a maior temperatura que tu tem, a menor temperatura e divide por 59. A maior menos a menor, né? Isso. A maior é 760, não, 249 menos 164. 49. É isso? Dividido por 59. dá 1,44. Que foi praticamente o que eu usei. Tu usou meio, né? É, Pronto, aí tu coloca agora o passo de 1,5. Coloca 164 a primeira e a próxima 165 e meio. Não, tu faz certinho. pois é. Então tem alguma coisa nas unidades aí na hora da conversão. Porque era para tu estar saindo de 164 até lá, indo da pressão mais baixa até a pressão mais alta. E a pressão mais alta é para ser perto do ponto crítico. Tu tá entendendo? Tô, professor. Pronto, então dá uma olhada nessa reta de Antoine. Coloca lá no outro gráfico, no último gráfico que tu fez. Pronto. Esse gráfico aí, quando você faz o gráfico dele de logaritmo da pressão em função pelo inverso da temperatura, é para poder você obter uma reta. Então, esse é o teste para poder você saber se você está com todos os dados ok. Tu entendeu? Não. Ai, meu Deixa eu Deus. compartilhar aqui a tela, então, rapidinho. Tá bom, deixa eu cancelar aqui. Tá, quando você tem gráficos de pressão de saturação
em função da temperatura, isso daí é para poder ser aquela curvinha que tu obteve com os dados de Antoine, bonitinha. Quando você coloca ln da PSAT em função de 1 sobre t, é para poder você obter uma reta. E eu acho que é uma reta com coeficiente negativo, mas é para ser uma reta. Isso porque, se você verificar na equação de Antoine, você tem uma equação que é do tipo ln de PSAT, A mais B sobre T mais C. Então, é como se o 1 sobre T tivesse aqui, e aí você está como se fosse linearizando o sistema. Sim. Então, se você colocar e ficar todo mundo reto aqui, é porque o comportamento está mais ou menos ok. É só realmente a variação da escala. Mesmo com aquele comportamento que tu está vendo, mais ou menos um gráfico assim, quando tu faz a PSAT obtida pela equação de estado. Ok? Outra coisa, qual foi a equação de estado que tu utilizou? Peng-Robson, professor, só praticamente estou tentando replicar o vídeo e tal. Eu ainda pensei em Van der Waals, mas... Não, tranquilo. Então, vocês estão vendo aqui mais ou menos o que eu tinha feito para o hexano. Então, o que eu tinha feito aqui há algum tempo, que eu só peguei, foi justamente fazer o gráfico aqui, ó. Então, aqui eu tenho essa PSAT que ela é oriunda do cálculo de qual é a pressão que vai satisfazer essa igualdade. Vocês estão fazendo para a temperatura, né? E aí, com isso, eu obtive esse gráfico. Então, assim, para dar mais ou menos certinho. É para dar mais ou menos. Qualquer coisa, apaga os dados que tu fez aí de PSAT para a equação de estado, e aí tu tenta novamente montar. Se ainda tiver alguma dúvida sobre esse trabalho, a gente consegue voltar para ele, ok? Qual o comentário que eu queria que vocês observassem nesse trabalho? Não é só o estresse de vocês estarem fazendo isso, tá? Também vocês perceberem que a equação de estado, ela tem uma proximidade razoável, principalmente quando você usa a equação de estado de qualidade, Peng-Robson e SRK. Então, mesmo com as nossas dúvidas aí que a gente está vendo no que a Carol obteve, a gente tem um comportamento assim, mais ou menos, e dentro da faixa que ela está comparando, os dois estão juntos aqui embaixo, ok? Se a gente conseguir estender direitinho, verificando as unidades todas, é para poder os dois estarem muito próximos um do outro. Então, esse é o primeiro achado, é que a equação de estado, ela é capaz de fazer o cálculo do equilíbrio líquido-vapor para a substância pura. Através do quê? Daquelas equações de fugacidade que eu já tinha mostrado nas aulas anteriores para vocês. Então, quando a gente tenta achar qual é a pressão que faz com que o ln do coeficiente de fugacidade do vapor fique igual ao ln do coeficiente da fugacidade do líquido, cada um dado pelas equações que a gente já viu do vapor e do líquido, então essa pressão está definindo o equilíbrio líquido-vapor. Segundo ponto desse trabalho, para a gente avaliar juntos, né, seria a comparação de quando a gente tem aqui o gráfico da fugacidade em termos da pressão. Então, quando você faz esse gráfico, se você colocar aqui a reta x igual a y, né, o que divide aqui os valores que tem de fugacidade, cujos valores são iguais aos valores de pressão, se você tiver essa reta no seu gráfico e você desenhar aqui os valores de fugacidade, e aí como, né? Você tem ln da fugacidade do vapor. E você também tem a pressão. Então, se você tirar o exponencial dessa daqui, você vai obter o φ da fugacidade. E essa fugacidade é o coeficiente de fugacidade, que é fugacidade sobre a pressão. Então, você tem como calcular a fugacidade como sendo a pressão vezes o coeficiente de fugacidade que você tem. Então, você pega a pressão, que multiplica o coeficiente de fugacidade, e aí você obtém a sua fugacidade. Se você fizer esse gráfico de fugacidade pela pressão, é para você ver um negócio mais ou menos assim. Em que você tem o desvio a partir de um certo ponto, tem uma determinada pressão aqui, em que você começa a distanciar, pelo menos visualmente, que você tem uma diferença entre a reta que tem os valores da pressão e a reta que tem os valores da fugacidade. A partir desse ponto, a partir dessa pressão, você já não tem um sistema mais que pode ser lido pela lei dos gases ideais.
Alguém levantou a mão, reclamou, fez alguma queixa aí? Lucas, Oi, eu, professor. Professor, no caso do fala aí. meu gráfico, da fugacidade, ficou muito próximo desse x igual a y. Tá errado? Qual é o teu componente? Butano. N-butano. Pronto. Então, sempre que você tiver gases pequenos, ou muito esféricos, ou que tenham pouca interação, isso aqui sempre vai ficar muito perto. Ou vai ficar muito perto por uma faixa maior de pressão. Se você talvez estender a sua faixa de pressão para você visualizar isso, você vai começar a perceber essa diferença. Aqui eu estou exagerando essa diferença, tá? Só que isso fica bem mais notável quando você está fazendo o terceiro gráfico que eu pedi nesse trabalho. Então, alguns de vocês, a depender do componente que vocês escolheram, se vocês fizeram o gráfico de φ pela pressão, do coeficiente de fugacidade pela pressão, para vocês terem o valor aqui de φ igual a 1 para uma pressão muito baixa, e aí esse φ vai saindo do valor de 1 com o aumento da pressão. Aqui está muito exagerado, tá? Porque, às vezes, na pressão mais alta que você tem, esse valor de φ aqui é 0,95. Então, se esse valor aqui, na pressão mais alta que você avaliou, é 0,95, isso quer dizer que, mesmo com essa variação de pressão, e nessa faixa de variação de pressão, você tá desviando 5% do valor do gás ideal. Então, um gráfico você serve para te mostrar para que servem as equações de estado. Outro gráfico te mostra qual é a faixa de aplicabilidade das leis dos gases ideais para aquela substância. E o terceiro gráfico corrobora aquele último dado ali da lei dos gases ideais para aquela substância, e você vê aqui mais ou menos quantitativamente o quanto você está se desviando da lei dos gases ideais. Entendido? Ok, então, não se preocupem com relação ao prazo. Tentem fazer dar certo esse trabalho, tá? Carol, qualquer dúvida que você tiver aí, assim que você puder ter um tempo para poder tentar novamente aí montar esse sistema e tentar fazer encaixar de novo, aí você manda o trabalho tranquilo. Só tenta fazer dar certo, só tenta fazer essa comparação desse gráfico, tá? Eu sei, professor, foi porque eu tentei, aí não deu certo. Aí tinha outro trabalho para entregar ontem. Aí eu vou tentar fazer de hoje a noite inteira, se eu não conseguir. Mas vai dar certo. Eu vou ficar mexendo aqui. Sem problema, viu? A questão não é o prazo. Vamos falar sobre a nossa disciplina, né? A gente está chegando no finalzinho do semestre. Reginaldo, fala aí. Professor, é só uma dúvida que eu tive na hora de fazer esse trabalho, é porque eu fico com duas variáveis para Antônio, né? A temperatura e a pressão. Aí, no caso, tipo assim, eu fiquei em dúvida se eu inicio da pressão e descobrir a temperatura de acordo com a pressão que eu descobri de Antoine, ou se eu faço o contrário. Pronto, eu gosto mais de tentar descobrir a pressão, Reginaldo. Normalmente a temperatura nessas equações de estado, ela está numa posição que para o método numérico fica um pouco mais instável. Então, se você fixa temperatura, escolhe o passo de temperatura, que nem eu estava instruindo para a Carol aqui. Então, pega, sei lá, a faixa da aplicação de Antoine que você tem, aí você determina um intervalo igualzinho para você pegar bem ali toda aquela faixa, e aí você pega esse mesmo intervalo de temperatura, você faz o cálculo para a equação de Antoine, que é direto, você pega a temperatura, entra na equação de Antoine, obtém a pressão, e você pega essa faixa de temperatura e coloca lá no nosso cálculo com a equação de estado. E aí o que você vai fazer? O que você vai fazer variar? Vai fazer variar a pressão para zerar as diferenças de fugacidade. Tudo bem? Eu não lembro se era assim que naquele vídeo que eu mandei para vocês que ele fazia. E aí, como chute inicial, você pode pegar as mesmas pressões de Antoine e colocar lá. Tu tá entendendo? Porque você não pode colocar a célula em branco para poder mandar o solver resolver, porque senão ele vai dar erro. Então, o ideal é você colocar um valor. Que valor você coloca? Coloca o valor do próprio Antoine que você estava fazendo inicialmente. Ah, entendi. Mas eu acho que eu fiz invertido. Tranquilo. Mas, assim, se der certo, não tem problema. É porque a minha impressão é que, quando você faz com temperatura, o método numérico tem a tendência de enlouquecer mais facilmente. Ok? Ok, valeu, professor. Mais alguém tinha para levantar a mão? Tinha alguma dúvida?
Professor, aí no caso, dependendo da equação de estado que eu escolher, vai dar muito erro? É para dar uma variaçãozinha, principalmente se você for comparar Peng-Robson com Van der Waals. Então, é para dar, Eu sim... fiz com o Van der Waals, no caso. Pronto, se você escolher uma equação de estado decente, tipo Peng-Robson ou SRK, elas vão dar um resultado um pouco mais diferente. Especialmente porque Peng-Robson e SRK, elas dependem do fator de fórmula da molécula. Quem é o fator de fórmula da molécula? Não é aquele ômegazinho, fator acêntrico? Você não tem fator acêntrico para RK, que é Redlich-Kwong, e você também não tem o fator acêntrico para Van der Waals. Então, vocês lembram que eu falava que Van der Waals só prestava para encher o saco de vocês aqui na disciplina? Que ela não tem essa capacidade de cálculo toda, ela somente para fins educacionais. Então, o que tem de decente aqui para a vida de vocês é Peng-Robson e SRK, ok? Ok, professor. Professor, eu tenho outra pergunta, mas não é relacionado à disciplina. Tá, pode falar. Quais são os principais conteúdos de termoquímica, assim, para a gente revisar para comportamento de fase? Equação de estado, vocês saberem fazer o cálculo de volume com a equação de estado, vocês verem essa questão do equilíbrio líquido-vapor. Então, quando você... a base que você vai ver em comportamento de fases é a dificuldade de você não saber quais são os componentes um a um do petróleo que estão lá naquela mistura e como é que você vai conseguir informar para uma equação de estado quem são esses componentes. Então, vocês sabem que no petróleo a gente tem infinitos componentes ali. A gente tem tantos componentes que a gente não consegue separar todos eles. Então, os melhores cromatógrafos que a gente tem hoje disponível, que é o equipamento que mede a composição de cada uma das espécies que estão no petróleo, eles separam o petróleo em 46, 52 componentes. Só que isso, ainda assim, é muito menor do que o número real de componentes que a gente tem no petróleo. Então, a dificuldade em comportamento de fases é você entender outros comportamentos de fase que não são somente equilíbrio líquido-vapor e como informar para a equação de estado quais são os componentes que estão ali. Então, você vai ter um método específico para poder informar a temperatura crítica de uma faixa de componentes, que é o que a gente chama de pseudocomponente. Ok? Então, o comportamento de fase parte daí, para poder tentar fazer o desenvolvimento do que ele precisa. Mas a noção de o que é equilíbrio, de onde vem o equilíbrio, que a igualdade de fugacidades é o critério de equilíbrio químico, vocês estão vendo aqui comigo, e aí no próximo semestre é que vão ver isso aplicado diretamente para o fluido petróleo. Tranquilo? Obrigada, professor. Nada, tranquilo. Ok, então, falando sobre a questão administrativa da nossa disciplina, né? Então, a gente vai ter mais 2 semanas de atividades ainda, né? Porque a gente vai com o semestre até o dia 3 de setembro, se não me engano. Então, sem ser nessa sexta, na outra. Então, a gente vai ter mais 2 listas. Sei que deve estar aperreado aí com as outras disciplinas, mas a gente precisa fazer essas 2 listas para ter os últimos 2 pregos aqui no caixão para poder a gente ficar tranquilo na disciplina, tranquilo? Então, uma dessas listas vai ser o equilíbrio líquido-vapor para misturas. Só que nele a gente vai fazer a abordagem gama-phi, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, e no outro a gente vai fazer a abordagem... Professor, o senhor está mostrando a tela? Para mim eu tô, para vocês, pelo visto, não. Que pena, porque não tá, não. Tô muito feliz aqui escrevendo e vocês que lutem. Agora sim. Agora foi. Então a gente vai ter 3 de setembro, a gente vai ter uma sexta-feira, e aí a outra, e aqui acaba a tortura de vocês. Então, nessa primeira lista, que é o que a gente vai trabalhar até a próxima sexta-feira, a gente vai estar falando da abordagem gama-phi, ou simplesmente a abordagem gama para as misturas. Então, a gente vai ter um trabalho especificadamente sobre como trabalhar com gama, que é o que eu vou definir na aula de hoje, tá? E a gente vai ter uma outra lista, que é também no XSOS, que é para como é que a gente trabalha na abordagem Phi-Phi. Então, o que é cada uma dessas abordagens? Vocês conhecem a lei de Raoult, a gente já comentou sobre o equilíbrio líquido-vapor ideal.
Então, isso daqui é a lei de Raul. O que a lei de Raul considera? Ela considera que o lado vapor e o lado líquido dessa equação. Então, aqui a gente considera que o líquido é ideal. E aqui a gente considera que o vapor é ideal. Se você pensar bem nisso daqui, isso daqui é uma igualdade de fugacidade. Isso daqui é a fugacidade do lado vapor, e isso daqui é a fugacidade do lado líquido. A fugacidade do lado vapor, só que eu estou fazendo a abordagem da fugacidade da fase vapor numa mistura. Então, obviamente, isso aqui é uma mistura, não é um componente puro. Se eu fizer isso daqui com a pressão tendendo a zero, eu sei que a fugacidade desse vapor ideal vai ser YI-P. Vai ser a pressão parcial dele. Se eu fizer aqui a fugacidade do líquido ideal, ou seja, com a pressão tendendo a zero, principalmente a pressão de saturação também, eu vou obter aqui que a fugacidade na mistura líquida, né? Isso aqui é um líquido. Vai ser igual a XI PI de saturação. Então, é daí que vem a lei de Raul, é dos casos ideais do que a gente está vendo. Então, o que a gente precisa fazer em cada uma dessas abordagens é entender que existe uma abordagem em que eu não considero mais o líquido ideal. Essa abordagem do líquido ideal é o que a gente chama de lei de Raul modificada. YI, P, que é igual a XI, gama I, PI de saturação. E tem o que a gente está fazendo, o que a gente começou a fazer aqui, que a gente vai fazer na última semana da disciplina, que é o equilíbrio líquido-vapor rigoroso. Por que é rigoroso? É porque ele não considera nada ideal, é tudo fora da idealidade. Esse equilíbrio líquido-vapor rigoroso, a gente escreve ele normalmente dessa forma. Então, observa que a diferença do equilíbrio líquido-vapor rigoroso para a lei de Raul é apenas a presença desse φ e desse outro φ aqui. Então, esse φ aqui, ele está corrigindo a fase vapor. E esse outro φ aqui, ele está corrigindo a fase líquida. Se eu estiver aplicando o equilíbrio líquido-vapor rigoroso para uma situação em que eu tenha uma fase líquida ideal e uma fase vapor ideal, o que eu vou observar é que o φ do líquido ele vai estar muito próximo de 1 e o φ do vapor vai estar muito próximo de 1. Ou seja, era melhor eu ter usado a lei de Raul, porque ela já ia me dar o resultado de uma maneira muito mais rápida do que o equilíbrio líquido-vapor rigoroso. Ok? Então, antes da gente chegar nesse equilíbrio líquido-vapor rigoroso, a gente já viu aqui na disciplina o que é a lei de Raul, como é que são os gráficos dessa lei de Raul. A gente precisa dar uma olhada no que é a lei de Raul modificada e o que diabo é esse gama. Então, até agora, o que vocês sabem é o que é fugacidade, o que é coeficiente de fugacidade, o que é fugacidade. Vocês sabem que isso daqui é a propriedade parcial da energia livre de Gibbs residual. Isso daqui é o Ln de φ. Então, a gente já fez essa identificação aqui também na disciplina. Hoje, a gente vai tentar identificar o que é o coeficiente de atividade. Tranquilo? Então, esse é o panorama geral agora do que a gente precisa fazer. A gente só vai ter essas mais duas listas. Vocês já estão com algumas notas aí na mão. Assim que eu conseguir juntar a lista dessa semana com as outras duas listas,
Então, a gente vai conseguir ter a nota final de vocês, tranquilo? Os prazos de entrega, eu vou querer juntar essas 3 listas para poder juntar as notas delas e colocar para vocês, tranquilo? Se você estiver inseguro, sei lá, professor, minha nota está muito baixa, como é que vai ser? Vai ter AF? Não vai ter AF, a gente vai ter a média dessas notas. Se a sua nota estiver muito baixa, o que você vai usar é que durante o período de AF, você vai lá e refaz as listas que você tiver errado alguma coisa. E aí você vai conseguir a sua nota para poder você passar durante aí a AF, ok? Mas a ideia é que vocês não precisem fazer isso. Eu não fiz o compilado das notas de vocês, mas eu acho que vocês não estão perigando disso, não. Então, essas 3 notinhas aí, a gente vai considerar tudo que vocês estão fazendo. O mais importante é que vocês tentem entender de como é que você consegue fazer os cálculos de equilíbrio líquido-vapor. Isso é que é o mais importante, ok? Mas qualquer coisa, você pode falar comigo aí com relação à insegurança de nota, essas coisas, que a gente vai conversando, tá bom? Ok, então, para a aula de hoje, vamos tocar aqui, que a gente tem assunto para falar hoje. Quando a gente está falando de propriedades residuais, então eu defini para vocês o que era uma propriedade residual. Eu vi que essa propriedade residual, ela mede a diferença do comportamento entre o que você tem de propriedade de gás ideal e a propriedade real de uma determinada substância. Então, você tinha aqui a energia livre de Gibbs, e a gente fazia a diferença da energia livre de Gibbs em relação ao estado de gás ideal, e quando você estava em mistura, isso daqui era igual a RT, Ln da fugacidade do componente I na mistura, dividido pela propriedade parcial do gás ideal, que era essa. Essa diferença era G parcial residual. Isso aqui era propriedade parcial. Desculpa, propriedade residual. Que nem a gente já tinha definido, propriedade residual, que é a propriedade menos a propriedade de gás ideal. Tranquilo? Agora a gente vai precisar conversar sobre o que é a propriedade em excesso. Propriedade em excesso, então, é a propriedade menos a propriedade, não mais de gás ideal, mas a propriedade de solução ideal. Então, o que falta aqui é a gente compreender melhor o que é uma solução ideal. E uma solução ideal, eu acho que eu já comentei isso com vocês, é uma mistura. É uma mistura que se comporta como... Mistura que se mistura... Vou colocar essa frase feia assim mesmo. Mistura que se mistura como gás ideal. Que diabo é isso, professor? É que se você pegar o gás ideal na mesma pressão e temperatura, na hora que você pegar aqui um volume de um determinado gás junto com o volume do outro gás, o volume final não vai ser alterado, você vai continuar com os 2 volumes iguais. Então, uma solução ideal, por exemplo, se você pegar aqui hexano, C6, mais C8, se você pegar 100 ml de C6, mais 100 ml de C8, o final da mistura vai estar muito próximo, realmente, de 200 ml. Por quê? Porque você tem o mesmo tipo de força de interação no hexano, você também tem no octano. Então, eles não vão ter diferença de contração, compressão, e o ΔV de mistura deles vai ser igual a 0. Além do ΔV de mistura ser igual a 0, ΔH de mistura também vai ser igual a 0. Por quê? Ele não vai nem esquentar nem esfriar, porque as forças são muito parecidas. Se você pegar aqui a estrutura do C6, né? CH3, CH2, CH3, o que vai mudar é só esse N aqui. Para um você vai ter 4 e o outro você vai ter 6 componentes desse. Ou seja, os grupos que você tem aqui dentro dessa molécula são os grupos CH3, que está ligado em alguma coisa, e o grupo CH2, que está ligado em 2 outras coisas. Então, essa mistura pode ser somada da forma que você tenha somente esses 2 grupos distintos aqui dentro, nesse bolo de moléculas que estão juntos. Então, eles não vão ter diferença de contração de volume devido ao processo de mistura, nem de aquecimento, nem resfriamento devido ao processo de mistura também.
O contrário já não acontece, e a gente discutiu isso, é quando você mistura, por exemplo, água junto com o etanol. Se você pegar aqui 100 ml de água e 100 ml de etanol, o resultado final vai ser menor do que 200 ml. Ou seja, você tem um ΔV de mistura e ele vai ser menor do que zero. E você vai ter um ΔH de mistura, ele vai ser maior do que zero. Você sente aqui o frasco esquentando quando você faz essa mistura. Então, isso daqui de baixo não está se misturando como você mistura gases ideais. Então, isso daqui não é uma solução ideal. Tudo bem? Então, isso aqui é uma solução ideal. É daí que vem a definição. Então, se ela se mistura dessa forma, se o ΔV de mistura é igual a zero, isso aqui vem também de que o V parcial do componente 1, ele vai ser igual ao V do componente 1 puro. E aí a consequência disso é que eu escrevo a fugacidade do componente 1, quando ele está na mistura, como sendo igual a xi, fugacidade do componente I. Tranquilo? Essa novela toda, para poder escrever na equação aqui do lado, o seguinte. Essa diferença vai ser, eu não tenho aqui G, que está representando por essa fugacidade, e eu não tenho aqui G do gás ideal, que está representando por esse lado aqui, na definição que a gente tem de fugacidade. Então, quando eu escrever aqui tudo para esse lado, Ln de fugacidade do componente I chapéu, dividido por xi, fugacidade do componente I. Em que eu tenho esse componente sendo representado por esse daqui, e eu tenho esse componente aqui representado por esse grupo aqui embaixo. Ele é o coeficiente da fugacidade parcial de solução ideal. Se é de solução ideal, é porque ele é desse tipo, conforme a gente definiu no que é uma solução ideal. Então, isso daqui é o que está me ajudando a tentar entender como é que eu consigo desenvolver um parâmetro em que ele seja o responsável pela correção da fase líquida. Que parâmetro é esse? Então, a gente define, isso aqui é uma definição, o que é o coeficiente de atividade. O que é o coeficiente de atividade? A gente define como sendo γI, e esse γI aqui vai ser Fi chapéu dividido por xi Fi. Tudo bem? Então, essa é a nossa definição do que é o coeficiente de atividade. Então, se isso aqui é verdade, eu posso escrever, a partir da nossa definição, que a propriedade parcial em excesso de uma determinada substância I, ela vai ser RT ln de γI. Tudo bem? Ok. Qual é a outra consequência disso? É que eu posso escrever G em excesso de uma determinada substância como sendo o somatório. A gente já sabe aqui de quando você tem uma solução que não é ideal, ela vai ser do tipo xi, gi parcial em excesso. Então, eu estou lembrando aqui só para vocês do que a gente já discutiu em aulas passadas, de que a propriedade ela vai ser o somatório de xi a sua propriedade parcial. Então, só estou usando esse fato aqui para poder conseguir escrever essa equação, tá? Sucesso. Então, se eu posso escrever isso, então quer dizer que o nosso GE aqui sobre RT, ele vai ser igual a somatório de xi ln de γI. Essa aqui é uma equação importante da termodinâmica química, porque ela está me relacionando diretamente com um coeficiente de atividade com o comportamento em excesso da propriedade, que é uma propriedade canônica. Eu enchi o saco de vocês durante uma meia hora aqui numa aula para poder demonstrar que G gerava qualquer outra função termodinâmica. Volume, energia, entalpia, você consegue gerar também entropia a partir desses dados de GE. Então,
coeficiente de atividade é um negócio meio importante aqui. Então, é isso que a gente precisa se dedicar durante agora essa semana, para a gente tentar entender o porquê que esse gama aqui pode ser importante para a gente. Então, ele é muito útil quando a gente está pensando em fazer os nossos cálculos de equilíbrio líquido-vapor. Por quê? Porque pela própria definição dele, se eu tenho aqui gama I, que é igual a FI chapéu dividido por XI, FI, então isso quer dizer que eu consigo obter uma fugacidade de uma determinada fase líquida como sendo XI, gama I, fugacidade do componente U, I puro. Se você está fazendo esse cálculo aqui dessa forma, e você junta com o outro lado da nossa equação, né, a gente tem esse lado roxo, e a gente tem esse lado aqui rosinha. E esse lado rosinha, eu vou partir da nossa definição de que isso daqui é o nosso coeficiente de fugacidade do componente I. F chapéu dividido pela pressão, por exemplo, ou quando a gente está falando de uma mistura, a gente vai ter dessa forma. Então, desse lado aqui, a fugacidade que a gente está comparando do nosso vapor, ele vai poder ser escrito como sendo YI φI chapéu que multiplica P, essa equação aqui, e a gente tem a fugacidade do nosso líquido, dado como sendo esse componente. Então, eu tenho essas duas equações. O que eu vou fazer de hipótese aqui para o nosso trabalho e para o que a gente precisa pensar aqui sobre esse sistema? Eu vou fazer com que a pressão seja baixa. E aí, se a pressão é baixa, qual é o efeito da pressão baixa na fugacidade? Se a pressão tende a 0, I vai tender a 1. Então, eu já vou escrever aqui que a fugacidade do vapor nessa mistura vai ser YI, que multiplica P. Se a pressão é baixa, φ tende a 1, eu também vou saber que qualquer fugacidade das substâncias vai tender à pressão daquela própria substância. Se a gente está falando de uma fugacidade na fase líquida, ela vai tender à própria pressão de saturação daquela substância. Então, isso daqui vai ser igual a XI, gama I, PI de saturação, que vai ser igual à nossa fugacidade do lado do líquido. Acabei de definir aqui para vocês o equilíbrio líquido-vapor para quando eu tenho pressão baixa e uma fase líquida não ideal. Ele é definido pela lei de Raoult modificada. Professor, tudo muito lindo. Consegui aceitar, pelo menos. Essa sexta-feira à tarde a gente não entende nada, a gente aceita. Eu consegui aceitar que YIP é igual a XI, gama I, PI de saturação. Ok. Só que, como é que eu consigo gama como é que eu consigo fazer esses cálculos de gama? Então, esses cálculos de gama são feitos através do que a gente chama de modelos de GE. Modelo de GE não é modelo de Globo Esporte, não. É modelos de energia livre de Gibbs em excesso. No livro da gente, a gente tem uma pancada desses modelos. Então, deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada, para vocês terem uma fonte de consulta comum a todo mundo aqui. Ok, então vamos chegar aqui na parte de equilíbrio. Isso aqui a gente já está falando de capítulo 8. Vocês vão ver que tem várias coisas aqui que estão principalmente relacionadas a equilíbrio sólido-líquido que a gente não está vendo aqui, porque a gente está fazendo uma termodinâmica mais aplicada ao que interessa. E o que interessa para vocês no momento é equilíbrio líquido-vapor, tá? Então, vamos tentar ver aqui. Ainda no capítulo 7, desculpa. Aqui, esse negócio. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem vários modelos para o valor de GE. Então, o que são esses modelos? Alguém muito inteligente resolveu um dia pensar, não, tá, como é que eu consigo descrever o valor de GE para um determinado sistema? Então, aqui vocês têm alguns modelos.
modelo de Margulis. Você tem dois modelos de Margulis. Um tem 2 sufixos e o outro tem 3. Eu não gosto de chamar de sufixo, tá? Eu gosto de chamar de parâmetros. Então, você tem Margulis de modelo de Margulis a 1 parâmetro e você tem modelo de Margulis a 2 parâmetros. Por quê? Porque ele tem 2 parâmetros, A e B, e o outro você só tem um, A. Você vai ter aqui o modelo de Van Laar, e aí o modelo de Van Laar, ele está dizendo que GE tem esse formato. Se você estava falando aqui do modelo de Wilson, aí para Wilson, você já vai ter um formato diferente. O modelo de Wilson, ele vai te dizer que GE vai ter esse valor aqui. E aqui o NRTL. O parâmetro NRTL é 2 líquidos não randômicos. Então, ele começa a ser um modelo do que a gente chama de modelo de composição local. Cara, é horrível escrever esse negócio. Modelo de composição local. Então, ele tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, como sendo dado por essa fórmula. Ok? E aí, a gente tem esses modelos para GE. Professor, tá, mas eu quero saber do gama. Como é que eu consigo obter o valor do gama para obter, então, o que a gente interessa, que são os cálculos de equilíbrio líquido-vapor? Quando eu defino uma equação para GE, eu consigo obter, a partir da definição de Ln de gama, ou seja, se esse Ln de gama é a propriedade parcial do GE sobre RT, isso quer dizer que você consegue escrever Ln de gama como sendo derivada em relação ao N, a própria definição do que é uma propriedade parcial. GE sobre RT. Quando você mantém constante pressão, temperatura e os demais mols constantes. Então, se eu tenho uma equação de GE que é a função da composição, que é a função, se é a função da composição, é a função também do número de mols do componente A e do componente B. Então, se eu fizer essa derivada parcial aqui, eu consigo obter a expressão do Ln de gama. Ou seja, quando você vê aqui nesse sistema, nessas equações, e você olha para cá e vê essas... Deixa eu dar uma escrita aqui de outra cor. Quando você vê aqui que você tem Ln de gama A, é porque para esse Ln de gama A, você tem uma equação para ele. É AXB ao quadrado. E aí vai aumentando a complexidade desse modelo à medida que você vai melhorando a equação do GE. Então, se você tem uma equação do GE, você tem uma equação para RTLN de gama A e para RTLN de gama B. É isso que eu quero passar para vocês como sendo, isso são os modelos de GE, de energia livre de Gibbs em excesso. Para que ele serve? Para obter uma equação para o LN de gama A. Beleza, professor, e como é que eu obtenho os parâmetros? A, B, C e etc. Então, é isso que a gente tem como tema da aula de hoje. Então, vou parar de encher o saco de vocês a partir do momento que eu conseguir fazer esse ajuste desses parâmetros com vocês. Então, ok. Eu tenho aqui dados de equilíbrio líquido-vapor. São esses dados aqui, bem feiozinhos aqui, que vocês estão vendo. A tendência aqui desses dados que vocês estão vendo é fazer um gráfico mais ou menos assim. Então, é mais ou menos isso que a gente tem ali como gráfico de pressão versus composição. A gente já deu uma olhada nesses gráficos. Isso daqui é o que a gente chama de azeótropo. O que quer dizer um azeótropo? Quer dizer um ponto que você tem a coincidência da composição da fase líquida com a composição da fase vapor. Então, se você tem esse ponto aqui de igualdade, a primeira consequência deles é que é impossível separar por destilação. Quando você está separando isso numa coluna de destilação,
você precisa que a fase líquida e a fase vapor que estão subindo e descendo aqui na coluna de destilação, que elas tenham composições diferentes. À medida que você tem a variação de temperatura aqui na coluna de destilação, o que está descendo aqui como sendo líquido e o que está subindo aqui como vapor, tem que ter composição diferente. Se a composição delas se igualarem, você não tem como diferenciar o que está subindo do que está descendo. Então, a partir daquele ponto, você vai ter sempre a mesma composição de vapor, e a partir de baixo, você vai ter sempre a mesma composição de líquido. Então, é por isso que é impossível separar por destilação quando você tem um azeótropo. Isso aqui é um comentário à parte, tá? Ok, então, do que nos interessa aqui? Primeiro, eu quero ensinar para vocês a como vocês obtêm os dados experimentais de gama, para que vocês possam aprender a ajustar o modelo, a obter os parâmetros A e B, por exemplo, para o modelo de Margulis, para tentar representar aqueles dados experimentais a partir dessas equações. Tudo bem? Então, essa é a missão quando a gente está estudando essa parte do capítulo, de maneira muito direta e muito prática para vocês. O que tem de interessante é você obter esses parâmetros para que esses parâmetros estejam disponíveis para sempre que você quiser utilizar aquela equação para fazer cálculo de gama, você conseguir. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Então, eu sei que eu tenho dados de YI, P, que é igual a XI, gama I, PI de saturação. Eu já entendi que, para esses dados aqui, eu tenho a composição da fase vapor, eu tenho a composição da fase líquida, eu sei qual é a pressão total, e eu consigo saber qual é a pressão de saturação de cada um dos componentes. Só lembrando, a pressão de saturação aqui desses componentes, ela é fixa em função da temperatura. Então, ela não depende da composição, tá? Ok, então, se eu sei disso, só está faltando eu saber quem é o valor de gama. Então, para o gama 1, eu consigo calcular através de Y1, P, dividido por X1, P1 de saturação. E eu consigo calcular gama 2 como sendo Y2, P, dividido por X2, P2 de saturação. Tranquilo? Bom, se eu tenho aqui nos meus dados, eu tenho aqui esse ponto inicial, em que eu sei que eu tenho XA e YA. Então, eu sei que aqui eu não tenho nada do componente A. Essa pressão de saturação, isso aqui vai ser a pressão de saturação do componente B. Deixa eu até pegar isso aqui, para ficar bem claro. Quando eu tenho esses dados, eu sei, então, aqui que se eu tenho 0 de XA e 0 de YA, isso quer dizer que na fase líquida eu tenho 1 de XB e que na fase vapor eu tenho 1 de XB, ou 1 de B. Então, se eu só tenho B aqui, tanto na fase líquida quanto na fase vapor, é porque isso daqui é a pressão de saturação do componente B. Da mesma forma, aqui embaixo, eu só tenho A na fase líquida e eu só tenho A na fase vapor. Então, esse negócio aqui é a pressão de saturação do componente A puro. Tudo bem? Então, como é que eu consigo me organizar aqui? Eu vou escrever aqui o que eu chamo de coluna gama A e aqui coluna gama B. A função que vai estar escrita aqui dentro vai ser o que a gente definiu aqui do lado. Então, vai ser YA, que multiplica a pressão, dividido por XA, que multiplica a pressão de saturação. Se eu estou para o A, vai ser a pressão de saturação do A. Se eu estou escrevendo para o B, vai ser a pressão de saturação do B. Então, LN ainda não, vai ser só o gama A, tá? Isso aqui vai ser só a gama B. E vamos esquecer isso aqui por enquanto. Então, esse negócio aqui vai ser, então, gama A, então é XA,
que multiplica P, pressão, dividido por XA, que multiplica a pressão de saturação do ar, é essa daqui. Fixo para todo mundo, porque ela só depende da temperatura, ok? Excelente, professor, você começou muito bem. Tá. Pior que tá certo isso aí, tá? Então, eu só fiz copiar e colar aqui do lado, só que aí eu preciso ajeitar a minha pressão de saturação, né? A pressão de saturação agora é do B. E agora aqui eu tenho que ainda corrigir mais alguma coisa. Eu tenho XA. Então, agora eu tenho que colocar 1 menos XA, né? Então, deixa eu fazer aqui. Conferir aqui se está tudo certinho. Tá. Então, aqui eu vou ter a pressão de saturação de A. Tá aqui embaixo já. Esse negócio aqui vem para cá. Esse vem para cá. E esse fica aqui mesmo. Vem para todo mundo para cá. E aí agora eu conserto. Quem é C9? C9 é XA, só que eu estou calculando B. Então eu vou colocar aqui 1 menos. E aqui do outro lado, 1 menos novamente. Então, eu já tenho aqui XB, YB em cima, agora tá certo. Então, eu tenho YB, que multiplica a pressão, dividido por XB, que multiplica a pressão de saturação. Agora tá certo. E aí, agora eu vou puxar aqui para baixo. Ó, beleza. É isso aí mesmo. Então, o que foi que eu fiz aqui? Professor, continua errado. Muito errado. Porque o que diabo é esse erro aí que o senhor está tendo? E o senhor está aí muito feliz e satisfeito porque está dando esse erro. Deixa eu só tirar um print disso aqui para explicar para vocês direitinho. Nesse caso aqui, quando eu tenho nada de A e só tenho o componente B, o fator de correção da fase do componente B é igual a 1. Φ é igual a 1, você lembra que isso daqui se comportava como gás ideal. Por quê? Isso aqui se comportava como gás ideal porque a medida da diferença de gás ideal, o fator que você multiplica para obter a diferença do gás ideal, ele está te dizendo que é 1. Então, ele é 100% gás ideal, digamos assim. Quando você tem gama igual a 1, isso aqui é porque ele está se comportando como solução ideal. E se tem uma solução que se comporta como solução ideal mesmo, é quando você mistura o componente B com o próprio componente B. Eu sei que isso daqui, por definição, não é uma solução, porque você tem o mesmo componente B. Mas para ele também vai se valer das equações de que ΔV de mistura é igual a 0 e o ΔH de mistura é igual a 0. Se você pegar a água na mesma pressão e temperatura e um outro copo d'água na mesma pressão e temperatura, você mistura um com o outro, o final da adição dos dois volumes vai ser a mesma. Então você não vai ter contração ou expansão devido ao processo de mistura. Você não vai ter geração de calor devido a essa adição. Então, ele está se comportando como uma solução ideal, ok? Só que o que acontece quando a gente está pensando aqui nesse sistema? Aqui você tem uma indeterminação matemática, porque o γA não está presente em solução. Então, como é que você está medindo o desvio da idealidade dele se ele não está na solução? Então, é por isso que a gente tem esse erro aqui nessa ponta. Na verdade, a melhor forma de você definir aqui esse γ dessa forma é quando você obtém o limite de quando x de A está tendendo a 0, e aí o limite desse x de A, quando o XA está tendendo a 0, da fugacidade, ou de qualquer propriedade que a gente já viu, é aquela propriedade, ou seja, o limite desse γA vai ser igual ao γA de diluição infinita. Lembrem que eu já defini para vocês o que era a propriedade de diluição infinita, que é quando aquele componente está infinitamente diluído. Quando você dilui uma coisa infinitamente, é como se a composição dele total ali fosse 0.
mas você tem ele ali solto. Se você imaginar uma molécula só, ali dentro daquele meio todo, cercado, qual é o comportamento, qual é o desvio da idealidade dele? Então, no nosso caso aqui, a gente vai ver como sendo uma extrapolação desses dados. Então, você tem 0,69, 0,61, 0,65, 0,55, então o gama-A vai estar mais ou menos aqui perto. Tudo bem? Então, vamos ver um gráfico desses resultados. Deixa eu fechar esse negócio aqui que ele está mexendo. Ok. Então, um gráfico para poder a gente visualizar essas coisas aqui. Deixa eu tentar gerar esse gráfico aqui. Ok, então deixa eu começar devagarzinho aqui para a gente conseguir fazer. O gráfico melhor para a gente visualizar isso é o ln de gama. Vou pegar isso daqui, é óbvio que eu não vou tirar o ln desse negócio, porque senão vai dar ruim. Ln desse componente. Esse aqui a gente tem ln desse outro componente aqui. Então, a gente tem esses valores aqui. E aí, esse sistema que eu peguei é um sistema tão maluco que ele acaba tendo esse comportamento esquisito do ln de gama A e do ln de gama B. Mas já mostro uns sistemas mais ideais para vocês. Então, esse aqui seria o comportamento. O sistema está muito maluco. Deixa eu mostrar aqui no livro de vocês quais são os comportamentos típicos que a gente tem. Então, aqui tem dois exemplos, por exemplo. Então, aqui você tem o comportamento desse primeiro sistema e desse segundo sistema aqui. Aqui. Então, a gente vai ter aqui o sistema A e aqui o sistema B. O que quer dizer você ter um sistema A que se comporta dessa forma? Então, se isso aqui é XA, qual das duas curvas aqui vai ser a do componente A? Quando o A está tendendo a 1, eu sei que o valor do ln de A vai tender a 0. Então, essa curva aqui, vermelha, é a curva do ln de A. Enquanto que a curva azul é a curva do ln de B. Ln de gama B, né? Observa que quando o XA está tendendo a 1, o ln de A tende ao comportamento de solução ideal, enquanto que o ln de B enlouquece. Ele aumenta o desvio da idealidade dele até o máximo possível. Quando a gente está avaliando aqui nesse eixo de valores igual a 1, a gente vai ver que esse valor aqui que ele encosta de aproximadamente 1, alguma coisa aqui, é o valor do ln do gama A, do gama B, de diluição infinita. Quando a gente avalia o contrário, né, no sentido contrário, para XA tendendo à diluição, tendendo a 0, a gente vai sair, então, de valores em que o A se comporta para a solução ideal e vai andando para cá, até que ele atinge o máximo do desvio da idealidade dele. Ok? Nesse caso aqui desses sistemas, a gente tem sistemas que são ditos assimétricos. O que é um sistema assimétrico? É que quando você vai observar aqui, comparar o ln de gama A de diluição infinita, ele é muito diferente do valor do ln de gama B de diluição infinita. Isso faz com que você tenha esses dois valores aqui desbalanceados. Então, essa reta aqui que está ligando um ao outro é muito diferente uma da outra. Um sistema simétrico vai se comportar muito em torno do eixo aqui, em torno do valor de 0,5,
ele vai se comportar com os dois tendo aqui no mesmo nível. Então, qual a influência disso? A influência disso é que os modelos que você tem para sistemas que são ditos simétricos são os modelos que a gente tem de margulhos de um termo. Então, esse margulho de um termo aqui, esse margulho de um termo, ele é um modelo que é dito simétrico, ou seja, a simetria dele é algo importante para que você tenha sucesso em ajustar somente um valor de A, ou seja, só com um parâmetro. Todos os outros sistemas aqui que a gente tem, todos esses modelos, eles são modelos que são melhores aplicados a sistemas não simétricos. Eles têm a capacidade de se ajustar a sistemas não simétricos. Então, embora margulhos de dois termos seja um modelo ainda assim dito assimétrico, ele precisa que os valores de GE sobre RT que eles estejam todos aqui em cima de uma determinada reta. Enquanto que os outros modelos, como por exemplo Van Laar, já toleram que o GE tenha um comportamento mais quadrático, por exemplo. Ok? E aí, qual é o significado físico da gente ter uns valores de LN de gama negativos ou positivos? Então, o significado físico é que, se você está corrigindo para mais, como no sistema A, ou seja, gama é maior do que 1, isso aqui é bem diferente de você ter um sistema em que os LNs eles estão dando negativos e que, por exemplo, e por conseguinte, você tem valores de gama menores do que 1. Valores de gama maior do que 1 indica que você tem prevalência de forças repulsivas. E como consequência dessas prevalências de forças repulsivas, vocês vão ter um desvio positivo da lei de Raoult. Se você tem aqui valores negativos, isso quer dizer que você tem uma prevalência de forças atrativas e, como consequência disso, você vai ter um desvio negativo da lei de Raoult. Professor, o que diabo é esse desvio positivo e esse desvio negativo? Desvio positivo é bem comparado com a pressão de bolha. Então, vocês lembram aqui que a pressão dos pontos de bolha, dada pela lei de Raoult, ela vai ser X1 P1 de saturação, mais X2 P2 de saturação. E a gente já comentou que isso daqui, você tem como aproximar como sendo uma reta. Então, isso daqui você vai acabar escrevendo P como sendo X1 P1 de saturação, mais P2 de saturação, menos X1 P1 de saturação. Então, você tem P, que é igual a P2 de saturação, mais X2, que multiplica P1 de saturação, menos P2 de saturação. Se os Psats aqui só dependem da temperatura, então você tem uma equação que é do tipo Y, que é igual a A mais X1B. Então, isso daqui é uma equação de uma reta, sendo esse daqui o coeficiente de inclinação, o coeficiente angular, e esse aqui o coeficiente linear. Ok? Então, se a lei de Raoult é uma reta, se você estiver multiplicando cada um desses componentes, seja, por exemplo, num desvio que seja positivo, você vai ter aqui P, que vai ser igual a XI, X1, gama 1, P1 de saturação, mais X2, gama 2, P2 de saturação. Se gama 1 e o gama 2 são maiores do que 1,
isso aqui, com certeza, para a mesma composição e as mesmas pressões de saturação, você vai ter um P da Raoult modificada maior do que o P da Raoult normal. Então, é por isso que a gente chama de um desvio positivo. A pressão dos pontos de bolha é maior do que a que você observaria se o sistema fosse ideal. Por que a gente diz que isso são forças repulsivas? É porque se você for olhar aqui na fase líquida, as moléculas aqui, elas estão todas chateadas, porque estão juntas, sabe? Não dá mais, não tem como a gente conviver juntos aqui na fase líquida. Então, o que eu vou fazer é que eu vou ser feliz na fase vapor. Então, se eu vou ser feliz aqui na fase vapor, isso quer dizer que eu vou aumentar a pressão do sistema, porque eu vou estar preferindo ficar me batendo na parede do que ficar na fase líquida com aquela molécula chata. Então, isso daqui faz com que eu tenha um desvio positivo. Só que, se a gente for pensar, então, no outro lado, em que gama 1 e gama 2 são menores do que 1, isso vai fazer com que a gente tenha uma pressão da lei de Raoult modificada menor do que a pressão da lei de Raoult. Isso quer dizer que nas nossas moléculas aqui, ela se sente muito sozinha quando ela está na fase vapor, porque ela está muito distante uma das outras. Então, você feliz é aqui junto e misturado com todas as moléculas que estão aqui. Professor, que infantilidade esses exemplos do senhor. Cara, a melhor coisa que eu consigo achar para tentar explicar esse negócio. Se você preferir, né, então a gente consegue falar formalmente como sendo prevalência de forças atrativas ou prevalência de forças repulsivas entre moléculas dissimilares. Mas se você quiser entender com a carinha aqui, também ajuda pra caramba. Então, se isso daqui é um desvio positivo, isso daqui é um desvio negativo. Por que é negativo? Porque a pressão dos pontos de bolha vai dar menor. A molécula vai dizer, não, eu não vou ficar sozinho aqui não, eu vou para a fase líquida. E aí o número de choques que eu vou ter na parede vão ser menores. Então a pressão daqui vai ser menor do que a pressão da lei de Raoult, e a pressão aqui vai ser maior do que a pressão da lei de Raoult. Tudo bem? Então é mais ou menos esse o significado físico que você tem a partir da obtenção dos valores de gama, e é assim que você consegue os valores de gama a partir de um equilíbrio líquido-vapor. Fazendo essa conta que eu demonstrei aqui superficialmente para vocês, como é que a gente consegue fazer. Ok? Qual vai ser a lista dessa semana? A lista dessa semana vai ser vocês pegarem o componente que você tem, então esse componente que você fez aí, e você vai misturar ele com alguma coisa para tentar medir o equilíbrio líquido-vapor. Como a gente não tem um laboratório de termodinâmica, a gente vai utilizar um site muito útil, que é chamado de VLE Calc. Então, aqui no VLE Calc, ele te dá diagramas de fase com uma equação de estado muito boa, que é a PSRK. Então, ele faz os cálculos que a gente vai fazer na última lista, ele faz com uma equação de estado que está muito bem ajustada. É tão bem ajustada que você pode utilizar para os fins educacionais aqui, esses dados como sendo dados experimentais. Então, eu vou pegar aqui, vou misturar, não sei, eu estava trabalhando com hexano, no exemplo que eu estava falando para vocês. Então, eu vou pegar hexano e vou adicionar um outro componente e vou misturar ele, deixa eu ver aqui um outro componente. E vou misturar ele com etilbenzeno, um componente aromático. Então, aqui eu tenho os dados de equilíbrio líquido-vapor. Os dados de temperatura são chatos de a gente trabalhar com eles. Então, a gente vai trabalhar com os dados isotérmicos. Então, aqui eu tenho um exemplo de um diagrama de fase e tem os valores aqui que eu posso exportar na tabela e trabalhar nesses valores para calcular gama 1 e gama 2. A partir do momento que eu obter gama 1 e gama 2, eu consigo fazer, então, o ajuste da mesma forma que vocês estavam trabalhando dessa última forma. Você tem uma função objetiva, que é a função erro quadrático, ou seja, a maneira formal de explicar o trabalho para vocês vocês vão utilizar a regressão de parâmetros você vai regredir os parâmetros de qualquer modelo aqui que você quiser, de modelos de GE, para poder você fazer os cálculos desses parâmetros aqui. Então, você vai regredir esses parâmetros utilizando mínimos quadrados. Essa é a parte formal. Objetivamente, o que vocês vão fazer?
vocês vão definir a função objetiva como sendo o desvio do experimental, do γ1 calculado pela equação de Leigh-Raoult modificada, e do γ1 com o parâmetro que você chutar aqui inicialmente. Então, na sua função objetiva, no solver, você vai variar esses parâmetros aqui dessas equações para tentar minimizar aquele erro. E aí, esses parâmetros, que são comuns para todas as composições, são os parâmetros da equação de estado ajustadas. Ok? Eu acho que eu consigo um outro vídeo, também daquele outro, do professor que desenvolve o XSOS, para poder vocês terem um passo a passo, devagarzinho, explicadinho para alguém mais organizado que eu. Ok? Mas é basicamente isso que a gente vai fazer nessa próxima semana. Então, é você pegar o seu componente que você já tem, você vai misturar com o outro, aqui no VLE Calc. Vai escolher a temperatura que você quiser e vai ajustar os seus parâmetros. Então, o trabalho é basicamente esse. Cuidados que você tem que ter é que se você pegar dois componentes immiscíveis, vai dar ruim. Se você pegar hexano e água, vai dar isso daqui. O que quer dizer isso daqui? É que eu tenho uma região de immiscibilidade completa entre hexano e água. Então, eu não vou pegar esse componente. Eu vou pegar outro. Então, eu vou pegar, por exemplo, o tolueno. Então, aqui o tolueno está ok. Eu vou pegar cloroforme. Pronto, esse cloroforme está ok. Tá? Então, você tem aqui o ponto do azeótropo, os seus gamas vão ter valores bem expressivos, porque ele está fugindo muito da idealidade. Normalmente, quando você tem esse azeótropo, você está no máximo da não idealidade de um determinado sistema. Ok? E outro cuidado que vocês têm é que vocês têm que ter uma pressão de saturação definida. Então, vocês não podem trabalhar com componentes que não têm uma pressão de saturação. Então, por exemplo, propano e hexano, CO2, todos esses em temperaturas mais altas, né, como a temperatura ambiente, todos esses têm temperaturas críticas que são criogênicas, ou seja, são muito abaixo da temperatura ambiente. Então, você vai ter um diagrama de fase que não está sendo definido por esse sistema que a gente está trabalhando. Você vai estar perto do ponto crítico dele, então ele não vai ser mais, você não vai conseguir mais ajustar seus parâmetros pela Leigh-Raoult modificada, você vai ter que usar outra base de equacionamento. Então, são só esses dois limitantes. Os componentes têm que ser totalmente miscíveis e você não pode estar próximo do ponto crítico deles, ok? A maioria dos que tem aqui é tranquilo para poder você só achar aqui, bota o componente e vai, tá? Ok? Então, vou escrever isso no formulário, vou mandar para vocês, e aí a gente vai conversando. Vocês têm alguma dúvida? Eu já matei vocês de tédio ou não? Não é matar de tédio, é que é muita coisa para assimilar. É muita coisa, ao mesmo tempo. Tem que ir no site, fazer tal coisa, aí tem que rever essa aula de novo. Tranquilo. Esses últimos 10 minutinhos é a explicação meio louca. Tá, ok, Lucas. Vocês perderam em que horas? Qualquer coisa a aula vai ficar aí, eu já vou mandar ela agora para o YouTube e vou pegar o mesmo exemplo que eu mandei para vocês no XSOS, eu vou procurar um que seja desse ajuste desses parâmetros, tá? E aí já vou mandar também. E aí qualquer coisa, a gente está disponível aí, viu? Valeu, gente. Então, bom final de semana para vocês e vamos embora. Vai dar certo, viu? Só não vai dar certo pro Flamengo. Tchau. Conversa. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, você também.